Eu sou farmacêutico e eu acredito que a educação, ela é o único meio de transformar a sociedade. Hoje a gente recebe Pedro Dias, diretor da AMS Farmacêutica e um dos nomes à frente das iniciativas de inovação e desenvolvimento do Grupo NC. Um líder que tem transformado o jeito de pensar o futuro da indústria e da saúde. Bem-vindo, Pedro. Por ter sido professor, por estar à frente de uma plataforma de educação, a gente quer levar conhecimento para os farmacêuticos, para os atendentes de farmácia, para os balconistas, porque quando eu levo educação, ele vai tratar melhor os clientes ou pacientes que entram nas lojas. Às vezes a pessoa tá ali dentro trabalhando e ela acha que quem paga o salário dela é o dono, mas quem paga o salário dela é a pessoa que vem comprar, é o cliente. Então se ela é capacitada e atender bem aquele cliente dá um resultado melhor pro lugar e aquele ali faz com que ou gere mais emprego ou que essa pessoa tenha um salário melhor. O cliente, sem ele não tem venda. Sem venda não tem sustentação do negócio. Sem venda não tem o porquê existir. Parem de dizer que vocês são pequenos. Parem de dizer que vocês não têm visibilidade. Vocês são grandes. Vocês são muito grandes. E é uma questão de tempo para vocês virarem vezes 10, vezes 50. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para um super episódio? A gente vai ter que abrir logo a nossa área de membros aqui do canal do Acordo e deixar aí um spoilerzinho do que acontece nos bastidores. Sem áudio. Era o que eu ia falar. Áudio, só pra você Destaca-se ver. sem áudio, mas para vocês sentirem o clima, porque quando o convidado chega aqui, ele já é acometido por uma chuva de perguntas que nem ele esperava. Então a gente separa ali aqueles comes, bebes estratégicos, porque a gente aproveita e faz consultoria grátis. Mas obviamente você já está acostumado, a gente faz a consultoria gravando aqui com você também. Então, se você está chegando pela base do nosso convidado de hoje, fique à vontade, se achegue, aproveita, já se inscreve no nosso canal. Estamos rumo aos nossos 100 mil inscritos. Tá chegando. Tem 60 dias aí para o final do ano, então estamos naquela corrida maluca de como vamos conseguir 30 mil inscritos, mas com a sua ajuda a gente consegue. Podíamos estar pedindo um Pix, mas estamos pedindo apenas a sua inscrição. Então, por gentileza, se inscreve e fica por aqui no Acordo. E eu sempre falo aqui que a Tabata quer me matar, mas eu falo, cara, é a única dedada que não dói. Dá sem medo, vai lá, não vai cair seu dedo, você não vai tomar choque, não vai acontecer nada. Mas o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai entregar ele para mais pessoas. Então, deixa o seu comentário também, fala de onde você está assistindo a gente, por que você chegou no nosso canal, que a nossa meta é bater os 100 mil inscritos até o final do ano, com a sua ajuda. O Acordo Podcast está tão em festa, está tão feliz nesses 4 anos, que o convidado de hoje já merece eu já fazer aquela apresentação e aí eu vou compartilhar a câmera para vocês. Então, hoje a gente recebe Pedro Dias, diretor da AMS Farmacêutica e um dos nomes à frente das iniciativas de inovação e desenvolvimento do Grupo NC. Um líder que tem transformado o jeito de pensar o futuro da indústria e da saúde. Bem-vindo, Pedro. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, tá, Danilão? Estou muito feliz de estar aqui. Eu fui impactado desde o início. O estúdio de vocês é maravilhoso. Parabéns, episódio 253. Espero que esse episódio seja um dos mais bombásticos aqui hoje. E vamos conduzir essa entrevista da melhor forma... Entrevista não, um bate-papo informal da melhor forma possível. Sabe que você falou em off pra gente, né? Que você não é de ficar elogiando e a gente fica assim até assustado, né? Porque a gente recebe muitos elogios das pessoas que quando vêm aqui. Só que os elogios que mais valem pra mim, não que o seu não valha, tá? Não fique chateado comigo quem já passou pelo acordo. É por pessoas com know-how igual o seu, que participam de vários outros lugares. Conhecem grandes estúdios, participa de outros podcasts, está ativo nessa área. Então, quando vem de você, e quando você já falou antes que você é verdadeiro e dá pra ver na tua cara,
isso enche a gente. Fala, caramba, estamos no caminho certo. Estamos com um estúdio legal, criando uma experiência legal. E a energia tá legal, então. Pô, eu falei para vocês os bastidores, a energia de vocês dois é incrível. E eu tenho essa pequena sensibilidade do ambiente, das pessoas, e vocês estão de parabéns. E não é só vocês que estão aprendendo, nós estamos aprendendo muito com vocês. No off aqui, nos 20 minutos que a gente conversou, a gente vai fazer um benchmark bem interessante aqui. Bora. Tenho certeza que é apenas o início. Isso aí. Você que está aí nos acompanhando, aguarde e verá. Bom, vamos começar. Para quem chegou aqui, eu acho interessante a gente falar brevemente como começou a sua jornada dentro da indústria farmacêutica. Só para a gente pegar o gancho e viés de inovação e todos os projetos que estão acontecendo. Claro, é assim, pessoal. Me chamo Pedro Dias, eu sou do interior do estado de São Paulo, uma cidade que se chama Barretos. Barretos é conhecido pela Festa do Peão, um hospital de amor que atende mais de 6 mil pessoas por dia. E lá eu tenho a minha família. Só que eu fiz faculdade de farmácia. Em 2009 eu venho para Campinas, né, com R$50 no bolso e morando de favor. E logo que eu vim para Campinas, na verdade, durante a minha graduação, eu fiz várias iniciações científicas. Uma delas foi na Unicamp, eu trabalhava no laboratório de fisiopatologia cardiovascular. Vou falar um pouco mais técnico aqui, mas é só para vocês entenderem o contexto. E aí eu fui fazer meu mestrado na Faculdade de Medicina da Unicamp. Fui dar aulas em diversas pós-graduações pelo Brasil. Depois disso, que eu defendi a dissertação de mestrado, eu fui trabalhar no varejo farmacêutico, onde eu agradeço muito, porque eu ganhei uma bagagem gigante, e eu acho que é isso que foi a porta de entrada para estar na MS. Então, eu estou há 12 anos, sendo que os últimos 5 anos eu estou na cadeira de diretor de inovação. Vale ressaltar que esse convite foi feito porque até 2020 eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Eu andei o Brasil inteiro. O único estado que eu não fui foi o Acre. Agora, todas as capitais e grande parte dos interiores do Brasil eu conheço. E isso foi muito relevante para a minha bagagem profissional. Chega 2020, vem a pandemia. Os acionistas eles me convidam para estar na posição de diretor de inovação porque nós tínhamos um ponto... já que nós recolhemos o time, porque era um estado de alerta e insegurança para todos, né? A gente não sabia qual seria o desdobramento da pandemia, eles me convidaram para estar à frente de uma plataforma de educação, que eu tive 15 dias para montar essa plataforma de educação, e aí... porque eu queria estar com os profissionais da área da saúde. Eu sou farmacêutico e eu acredito que a educação ela é o único meio de transformar a sociedade. Então, por ter sido professor, por estar à frente de uma plataforma de educação, a gente quer levar conhecimento para os farmacêuticos, para os atendentes de farmácia, para os balconistas, porque quando eu levo educação, ele vai tratar melhor os clientes ou pacientes que entram nas lojas. Vale ressaltar que são 100 mil farmácias no Brasil e nós somos 220 milhões de brasileiros. Escutei uma frase hoje, escutando um podcast, e tem muito sentido com o que você acabou de falar, Pedro. A capacitação, a educação, tanto do profissional, né, do trabalhador ali que está na frente, vamos falar de uma farmácia, que ele está à frente de uma farmácia, quanto do dono, ela é muito importante. E a frase que eu escutei foi assim, às vezes a pessoa está ali dentro, trabalhando, e ela acha que quem paga o salário dela é o dono. Mas quem paga o salário dela é a pessoa que vem comprar, é o cliente. Então, se ela é capacitada e atender bem aquele cliente dá um resultado melhor para o lugar, e aquele ali faz com que ou gere mais emprego ou que essa pessoa tenha um salário melhor. Quando a gente fala de educação, eu acho que as pessoas eles acham que a educação é a escola. A escola é o básico. E não é. Existe um leque gigantesco através da educação, que é o que você acabou de falar. É capacitação com educação. Então, assim, e você como professor sabe muito bem como colocar isso. Sim. E isso que nós estamos fazendo aqui hoje é a tendência. Podcast é a tendência. Hoje eu não vou atrás de um lugar específico para ficar estudando. Hoje eu posso estudar pelo Spotify, pelo YouTube. Isso não significa que eu não faço alguns cursos, né? Eu faço
eu estou me formando agora para conselheiro de empresa no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu faço relações governamentais institucionais no INSPER, eu faço marketing no INSPER, porque eu tenho alguns anseios na minha carreira profissional, mas eu posso estudar pelo YouTube, eu posso estudar por uma plataforma de educação. Então, ou seja, o acesso à educação ficou muito mais fácil hoje. É claro que a gente tem que dar uma peneirada. Claro. É porque em todo mercado sempre tem alguém para bagunçar, mas obviamente aí vai do teu viés cognitivo para conseguir separar aquilo que é bom ou não para você, né? Isso. Eu queria que você falasse na prática, liderar inovação em um grupo da EMS. O que significa para você? Eu acho que, assim, primeiro, eu tenho um amor, uma paixão pela EMS que assim, acho que transcende a relação profissional. Que vale ressaltar, eu falo poucas vezes isso, né? A EMS, ela teve a capacidade, junto com o meu trabalho, de mudar a minha vida, né? Mudar a vida da minha família. Então, eu sou muito grato à empresa. Tenho um sonho grande, um sonho de ser o presidente da EMS. Né? Eu declaro isso publicamente. Né? Tem parte do meu time ali que sabe disso. Né? Os acionistas sabem disso. Isso não significa que eu irei chegar lá, porque as nossas metas mudam ao longo do caminho. Porque a nossa vida vai acontecendo, algumas coisas que você pode mudar. Então, é normal isso, faz parte da vida. Como a EMS mudou a minha vida e eu tive essa oportunidade de estar como diretor de inovação, muitas vezes as pessoas acreditam que o diretor de inovação ele fica pensando em inovações radicais, incrementais, qual é o outro produto que eu vou lançar, qual é a próxima tendência. Mas eu me denomino um diretor de inovação muito mais com um olhar interno. Como que nós podemos melhorar os nossos processos? O que está acontecendo no marketing? O que os meus clientes querem que a gente não faz? Né? O nosso episódio, o 253, vai na semana que vem. E essa semana, na segunda-feira, eu estive em Porto Alegre, Santa Catarina, São Paulo. Estou aqui com vocês hoje, estou indo amanhã para Ribeirão Preto. Semana que vem eu viajo parte do Brasil. Por quê? Eu não sou o líder que fica atrás do balcão. Olha aí, lembrando que eu estou na farmácia. Eu não fico atrás da mesa no ar-condicionado. Quando eu estou no campo, eu ouço os clientes e eu faço essa interface entre os clientes e o time comercial. Porque, às vezes, o cliente não fala algumas coisas para o time comercial. Então, quando eu dou abertura para esse cliente falar um pouco para mim, cara, fala para mim, o que eu posso ser melhor? A gente internaliza isso e aí faz uma conversa com todas as pessoas para que a gente gere valor. Né? O mercado é muito competitivo, o mercado farmacêutico. Muitas vezes o genérico, aliás, muitas vezes não, o genérico é um mercado de commodities. O mercado de commodities é preço e prazo. Então, o que eu tenho que pensar? E tem áreas específicas, a gente tem um P&D gigantesco dentro do MS, né? 6% do faturamento da MS é investido em pesquisa e em desenvolvimento. Então, olha aqui o número disso. Né? Eu não posso falar o número aqui publicamente, mas 6% é. Nós temos mais de 500 pessoas que são pesquisadores e a gente está trazendo pesquisadores fora do Brasil para cá para estar conosco desenvolvendo novas moléculas. Mas o meu papel como diretor de inovação é fazer essa interface entre cliente e times comerciais. Tem a parte de processos e também tem a parte, assim como vocês têm esse estúdio maravilhoso aqui, o dono da MS, ele é o dono da Globo em Santa Catarina, que é a NSC. E ele tem rádios. Então, quando nós fomos montar os nossos estúdios, junto com o meu time, nós fomos fazer benchmark e nós embarcamos as melhores tecnologias dentro do nosso estúdio. Isso não significa que a gente precisa melhorar. Eu estou aqui hoje para aprender e eu vou pegar um monte de coisa daqui e eu vou falar para o William que está ali, cara, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. E a gente monta os 2 estúdios e nós, conforme eu falei para vocês no off, nós investíamos muito dinheiro em hotéis para fazer as convenções de vendas, passagem aérea está muito caro,
Eu não sei se vocês acompanham tudo isso. E o que eu faço? Eu trago todas as pessoas para estarem dentro do MS. Então, não só os nossos colaboradores, bem como os médicos, bem como os donos de farmácia, os donos de distribuidoras. Porque se você lembrar aqui, eu estou sendo um pouco prolixo, mas só para vocês entenderem, a MS fica em Hortolândia, na SP 101, e aquele prédio, a hora que você passa nele, é um prédio totalmente visionário. Só que ele foi construído em 1999, junto com a Lei 9787 da criação dos medicamentos genéricos, que por lei tem que ser 35% mais barato. Estou sendo um pouco técnico, mas para vocês entenderem. Ou seja, olha a visão do presidente do conselho em montar um prédio do futuro em 1999. O legal, eu tinha que te pausar, né? Porque tem várias coisas que eu quero perguntar e, obviamente, alguma coisa vai passar e depois vou te mandar um WhatsApp falando, viu, eu fiquei com dúvida em tal situação. Mas as pessoas partem de uma crença e de um estereótipo pré-criado por elas, a gente não sabe o porquê, de que diretoria fica-se realmente numa área nobre ali da empresa, no ar-condicionado. De gravata, terno e gravata, né? Só dando uma canetada básica, assina documento, recebe pessoas, faz telefonemas, enfim. Isso daí é a crença da maioria das pessoas. O que te fez olhar com tanta atenção pro cliente final? Porque partindo do princípio de quando existe uma estabilidade financeira, a maioria vira e fala, a minha fórmula já está correta. Só repete. Já está dando certo, somente repete. Agora, por que você desceu praticamente o chão de fábrica para olhar para as pessoas? Eu acho que o primeiro ponto, Tabata, é que eu vim de baixo, né? Então, quando eu trabalhei lá no varejo, cheguei em Campinas com R$50 no bolso. Primeiro trabalho foi numa farmácia. Depois eu fui fazer um mestrado na Unicamp. Então, eu vivi os dois lados, o lado do varejo e o lado da indústria. E você, estando do lado do varejo, você tem a visão como cliente da indústria. Quando você está na indústria, você tem o pensamento de um mercado extremamente competitivo e você sabe o que esse cliente precisa e o que quer. Por quê, Tabata e Danilo? O mercado farmacêutico ele é auditado. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje na cidade de vocês e, por exemplo, se eu tenho uma farmácia na esquina ou se eu tenho uma farmácia num bairro XPTO aqui, eu consigo monitorar o quanto essa farmácia vende. A partir disso, eu faço o Pareto, né, o 80-20, e eu coloco os meus times comerciais para visitar as determinadas farmácias que vão trazer mais rentabilidade para o meu negócio. Aquilo que não for, eu posso fazer por um intermediário, que é o distribuidor, que nós temos uma malha de distribuição no Brasil inteiro, que eles são super parceiros nossos, sejam os distribuidores regionais, sejam os distribuidores nacionais. Então, quando o meu time não chega, a distribuição é uma extensão do meu time. E, só para terminar essa resposta, o cliente, sem ele não tem venda. Sem venda não tem sustentação do negócio. Sem venda não tem o porquê existir. Quando você fala assim, é o que eu peço direto no nosso podcast. A gente estava conversando antes, ainda a gente não tem uma fama, né? Então eu peço para as pessoas, deixa um comentário. Fala o que você achou do episódio. Faça uma pergunta, porque essa pergunta dessa pessoa vai tirar dúvida de outra. Pro meu mundo, é isso. Que seria os meus clientes, vamos assim dizer, que eu quero entender o que eles estão achando do que a gente está fazendo. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla toda hora, né? Deixa o seu comentário, porque eu quero saber do lado de lá. E no seu, claro, você foi pra rua, não você, né? Mas a equipe pra rua pra saber. Porque é o cliente que conduz uma empresa. É isso que eu acho que as pessoas elas se perdem demais. Que fica, que na tava brincando engravatado. Gente, para uma empresa construir, ela precisa de clientes. Sem os clientes, acabou, não existe empresa. E são eles que ditam a regra de como que é o produto. Porque se você escutar ele, isso aqui podia ser assim, você vai aprimorar. Claro que existem empresas, exceções que não vão fazer, que o Catado falou, tá deixando. Mas essa iniciativa de ir, justamente também tá explicado. Você veio de baixo. Sim. E tem uma questão, Danilo, que é o seguinte.
não é só uma venda transacional. O mercado farmacêutico ele é extremamente relacional. Então, se eu for com muito pragmatismo, eu tenho uma aversão dos clientes em relação ao olhar, né? Porque senão eu vou para uma condição de preço e prazo ou moléculas específicas com pouco desconto e acabou, fica uma venda transacional. Quando eu dou atenção para esse cliente, quando eu me predisponho a ficar lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, o dia inteiro com ele, passo o final de semana com ele, eu começo a entender como ele pensa. E a partir disso eu começo a criar planos de ações com o meu time para tentar reverter alguns cenários. Por exemplo, foi um dos casos que aconteceu essa semana. E muitas vezes o cliente ele quer estar perto do dono, ele quer estar perto do diretor. Então, se o diretor fica só na fábrica, e eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém aqui, cada um tem o seu modus operandi de liderança, eu prefiro ser o cara que vai lá falar com o cliente. E eu vou te falar uma coisa que vai virar um corte. Parem de dizer que vocês são pequenos. Parem de dizer que vocês não têm visibilidade. Vocês são grandes. Vocês são muito grandes. E é uma questão de tempo para vocês virarem vezes 10, vezes 50. É só isso. Toma. Pronto. Toma, né? Pronto. Quebra outra Gente, crença. muito obrigado pela participação de todo A mundo. gente fica sem graça agora, ele vai dar um lencinho pra gente, a gente vai chorar, obrigada. Mas é Bom. muito real isso que você fala, porque a nossa visão é ruim. E você acabou de virar uma chave de novo, porque às vezes a gente tem esses bloqueios, e eu falei isso de manhã pra Tabata, de não acreditar, né, na gente, às vezes, assim, de achar alguma coisa. De falar, não, ainda não vai, não tá. Só que quando a gente escuta da boca de outro, te dói muito mais, porque você fala, na verdade, eu tô falando, como você começou esse episódio falando aonde você quer chegar, se eu continuar falando isso, o que o universo tá escutando? Que eu sou pequeno. Então... E a Tabata puxou a pauta de clientes. O que o seu cliente vai achar de você? Pronto. Fica pra próxima. Obrigada, Pedro. fiquei sem palavras. Muito obrigado, Pedro. E não foi nem literalmente, fiquei sem palavras. Então calma que eu retomo aqui antes quando você respira. Você tem uma pergunta pra fazer? Eu vou ali chorar, na volta. Mas é chorar de emoção, aí você pega isso pra você, pra mim, a gente guarda e faz isso virar energia, Bora. né? Vocês são reconhecidos pela ousadia e pela velocidade de novos medicamentos. Eu queria saber como é que vocês equilibram, né? Não só a inovação, mas a qualidade e a segurança. Tá. Então, vamos lá. O nosso mercado ele é extremamente controlado, né? Igual nós estávamos falando anteriormente aqui em off. Ele é totalmente regulamentado, né? Nós temos a Anvisa, que regulamenta todos os medicamentos no Brasil, que por sinal é uma ótima agência, e assim como nós temos nos Estados Unidos o FDA, assim como nós temos na Europa o EMA, e o que acontece? A AMS, toda vez que ela se predispõe a fabricar um produto, ela segue as boas práticas de fabricação do mundo, né? Ela já se estabelece com o FDA, com o EMA, com a Anvisa. Por quê? Nós estamos num plano de internacionalização gigante. Então, por exemplo, no Brasil nós temos 5 parques Fabris, né? Eu estou contextualizando para vocês, que é Hortolândia, Jaguariúna, Manaus, São Jerônimo no Rio Grande do Sul e tem o Distrito Federal. Quando a gente olha para o mundo, nós já temos uma indústria farmacêutica no México, a gente tem uma empresa nos Estados Unidos, nós temos uma empresa no leste europeu, que é a Galênica, que já é a segunda maior da indústria farmacêutica, e um spoiler aqui, a gente está prestes a iniciar uma operação em Angola, e tem escritórios na Índia e na China. Então, ou seja, o plano de internacionalização está muito forte, a expatriação está muito forte. Para quem não sabe o que é expatriação, pessoal,
levar a cultura da minha empresa para outros países que têm diferentes culturas, eu pego uma pessoa e levo ela para o outro país para que ela seja um guardião da cultura e isso estabeleça em outros países. Você leva um daqui para lá. Exato. Sensacional, né? Acho que vale ressaltar também sobre garantir a qualidade. Como eu falei para vocês que tem a agência regulatória, eu preciso fazer todos os testes e comprovar esses testes e a partir daí sai o registro do medicamento, a partir daí sai a produção do medicamento e isso leva anos, pessoal. Não é tão simples assim. Não é da noite pro dia. Não, e é muito legal. Isso da cultura é muito legal, porque uma empresa sem cultura não é nada, né? É a cultura que dita a regra, e cultura é a mentalidade do dono. E quando você falou de velocidade e inovação, isso tem muito a ver com os nossos valores, né? Por exemplo, quais são os valores de vocês aqui? Né? Isso tem que estar incutido no seu DNA. E o nosso é ação, simplicidade e inovação. Em algum dos nossos momentos, né, nesses 61 anos de existência, nós tentamos mudar esses valores. Só que há uns 2 ou 3 anos atrás, a gente resgatou esses valores que eram os valores do fundador da MS, o seu Emiliano Sanches, né? Por isso o MS. Então, a gente resgatou esses valores e a gente percebeu que ao resgatar esses valores, as pessoas entenderam e aquelas que têm uma aderência à cultura fica e aquelas que não têm aderência à cultura não tem problema nenhum, elas não ficam. Eu queria que você falasse para a gente entrar na parte do projeto da Academia NC, né? O propósito que ele tem e o que ele está causando no mercado farmacêutico, porque a gente volta para o que a gente já falou no início, a parte de capacitação e informação. Sim. Vamos lá. Lembra que eu falei que em 2020 teve a pandemia e assim, foi muito engraçado isso, porque como eu vim de treinamento e eu era um infoprodutor também, né, eu tinha essa competência. Tenho essa competência. Eu rapidamente, eles me chamaram, né? Isso eu lembro até hoje, foi em junho de 2020. E aí a entrevista em si com todos os acionistas foi dia 13 de julho de 2020. E ali, ninguém sabe disso, hein? 13 de julho de 2020, eu sentei com todos, né? E aí eu tinha que dar a resposta ali na hora. Não tinha tempo para pensar. E como eu sempre gostei do MS, né? Vocês veem a paixão que eu tenho pela empresa. Eu falei sim. 13 de julho eu começo, e aí nós estávamos no meio da pandemia, igual eu falei para vocês, o time estava recuado, eu tinha que ter contato com as pessoas, e a gente lança a Academia NC para conscientizar e levar conteúdo para as pessoas. Nessa época, pessoal, nós não tínhamos estúdio, eu não tinha time, era eu equipe, e nós gravávamos num estúdio na Liberdade, em São Paulo. Então, pensem, vocês têm uma mega estrutura aqui. Era eu equipe, eu convidava, eu montava o roteiro, eu... Abria a porta, servia café, gravava, perguntava se a pessoa se sentiu bem, depois eu fazia o termo de uso de imagem, né, e conteúdo, depois eu... pedia para o pessoal editar, depois eu subia no YouTube, nós não tínhamos plataforma ainda, e aí a gente começou a fazer isso. Bom, surfamos essa pandemia de lives aí também, só que, pessoal, eu sempre me predispus a fazer uma coisa. Enquanto naquela época, e sem juízo de valor, as pessoas naquela época elas abriam uma webcam das suas casas, de qualquer lugar, e elas começavam a falar, eu aceitei com uma condição. Se for para a gente fazer, nós vamos fazer bem feito. Então, eu saía toda semana daqui de Hortolândia
lá do nosso QG, né, da nossa matriz ali da MS, viajava para São Paulo, eu saía umas 2 horas da tarde, saía de lá meia-noite e voltava para Campinas, né? Imagina você fazer isso por 6 meses, né? É cansativo. Até que em dezembro de 2020 a gente resolveu adquirir uma plataforma e a gente usa essa plataforma no conceito OTT. Para quem não sabe, é o Over the Top, que é igual Netflix, Amazon, Disney Plus. Então, nós temos categorias e essas categorias específicas são para o balconista, para o farmacêutico e para os profissionais de saúde. E ao longo desse tempo, a gente foi adquirindo, né? Primeiro você tem que se provar para depois ganhar. Então, ao longo desse tempo, a gente foi adquirindo pessoas no time, né? O William tá aqui, tenho muito orgulho de tê-lo no time, ele está há 14 anos dentro da empresa. Nós trouxemos a Lígia Favoreto, jornalista, foi editora-chefe do Guia da Farmácia, uma revista relevante para o Brasil, porque todas as farmácias no Brasil têm que ter uma revista de lista de preço. Nós trouxemos a Vanessa também, e aí nós montamos os 2 estúdios a partir do momento que a gente foi fazer um benchmark na WEG de motores, né? Uma das maiores empresas do mundo, lá em Jaraguá do Sul. Estou contando tudo para vocês entenderem. E nós voltamos no outro dia da WEG e aí nós falamos, nós vamos montar 2 estúdios. Quando? Agora. E aí nós tivemos que montar 2 estúdios do zero em 3 meses. Pelo menos aumentaram o prazo para você, porque a primeira vez que te deram foram 15 dias. E você fazendo as coisas. E eu fazendo tudo. Já tinha melhorado um pouquinho. Melhorou. Você ia aumentar, o prazo estava maior e já tinha uma verba. Sim. E aí é isso que é legal, que quando a gente, só voltando um pouquinho, quando você falou do líder do ar-condicionado. Não, eu tinha que monitorar a obra, eu tinha que fazer benchmark com outras empresas. Eu tinha que, né, Will, só faltava subir tijolo, né? Então, a gente ficava monitorando de ponta a ponta tudo, o orçamento, o que estava comprando, como é que é o status da obra, quando vai entregar, precisa funcionar. Então, era uma jornada exaustiva, mas que ao passar dos anos, hoje eu olho para o time, são 15 pessoas, né? E eu tenho muito orgulho, porque são 700 projetos no ano. São 600 eventos nos auditórios. E isso faz a gente vender mais, entende? Então, eu tenho muito orgulho dessa história aqui. Você falando assim, eu vou revisitando o meu passado e entendendo o porquê que eu sempre fui fascinada por evento, por acontecimento. De certa forma, eu sempre estive envolvida em toda a parte do projeto. Desde a época que eu era menina, que eu fazia algum teatro, mas para você estar no palco, você tinha que entender sobre a peça que ia desempenhar, sobre os convites, aonde ia ser feito, quem seriam as pessoas envolvidas para você convidar. A gente depois, né, já na vida adulta, sempre esteve em eventos e shows. Então, a gente gostava de entender e olhar o acontecimento ali no palco. Mas o que fazia o coração pulsar era estar na linha de frente, fazer a apresentação no comércio, quem eram as pessoas envolvidas que a gente destacava para trazer um número de pessoas maior e como a gente, né, na cordialidade, dava um convite, alguma coisa assim. Aí ia para a parte de expansão com locação de equipamento, montagem, desmontagem, uniforme, quem eram as pessoas que iam propagar a informação sobre o evento. E o que você está falando é exatamente esse seu mundo. Obviamente, o que eu estou fazendo é uma comparação mínima, mas o passear entre o chão, entre o atendimento, entre a tua jornada desde os R$50 em Campinas até se tornar um profissional, entre construir carreira, estar como professor, chegar à diretoria, você o tempo todo não deixa de olhar para trás. Não é que você está com o olhar lembrando do passado e não
desfrutando a tua jornada, mas é o tempo todo lembrando de todo o caminho que você percorreu para estar onde está hoje. Eu acho que vale muito a pena, né? Parece frase de Instagram ou clichê isso aqui. Se você dirigir um carro só olhando o retrovisor, sem olhar o para-brisa, possivelmente você vai se acidentar. Mas eu tenho na minha essência, e isso eu posso ser do que for, eu não deixo, eu não negocio os meus valores e eu não deixo a minha essência, ela sair de mim. Então, eu gosto de contar toda essa jornada, porque eu tenho 39 anos, né? O brasileiro hoje vive em média 80 anos, né? Talvez 80 e pouquinhos, porque a pirâmide da faixa etária alterou, né? Nasce menos pessoas e as pessoas vivem mais, elas têm maior longevidade. Então, eu tenho, talvez, no mínimo, mais 40 anos aí pela frente. 40 anos, pessoal, dá para fazer muita coisa. Dá pra fazer tudo de novo. Dá para fazer tudo de novo. E se precisar recomeçar, eu recomeço. E quando eu falo também que é legal essa comparação que você fez de estar no chão de fábrica, mais uma vez parece frase clichê, mas quando eu vou fazer o acompanhamento do time, monitorar o time, ver os indicadores de performance, fazer as nossas reuniões diárias, fazer as nossas reuniões semanais, as nossas reuniões mensais, porque nós temos 4 indicadores e a gente precisa alimentar esses indicadores e eu preciso bater a meta. Se eu não bater a meta, eu não tenho prêmio. Então, eu tenho que não só gerar conteúdo para os profissionais, mas eu tenho em contrapartida, eu preciso vender mais. Ao eu vender mais, eu cumpro os meus objetivos, né? E vale uma dica aqui para vocês. A gente já contratou o professor Vicente Falcone, né? Que é um ícone de gestão. E ele fala que você não pode ter mais do que 4 metas. Se você ficar colocando mais do que 4 metas, você se perde. Então, a gente tem 4 metas, 4 indicadores. Nota aí. E senão você desprende energia, entende? Você não sabe o que você faz. Então, hoje, no time, igual eu falei, tem 15 pessoas. Tem uma squad que fica em São Paulo, né? Uma squad é uma turminha, uma galerinha mais jovem que... Tipo a gente, assim, jovem, que a gente fica aqui. Os jovens de 40 anos. Isso aí. Nós estamos todo mundo junto. Então, assim, eles ficam em São Paulo, que é um time de performance. Eu tenho time interno, 5 pessoas nos estúdios e no auditório. Eu tenho meu time que reporta direto para mim. E se eu não estiver, ou se eu não contar essa jornada de ponta a ponta, não tem como eu cobrar eles. Cobrar no bom sentido, entendeu? Então, por que essa câmera é essa câmera? Por que aquele LED é aquele LED? Por que essa lâmpada é essa lâmpada? Por que esse softbox precisa ter esse filtro aqui? Né? Por quê? Para a iluminação ficar melhor. Por que eu tenho que ter um LED? Então, isso faz com que tanto eles sintam que eu faço parte do negócio e gero valor para eles, e ao mesmo tempo eu dou confiança para eles fazerem o que eles bem entenderem. Né? O William está aqui, é prova disso. Meu tipo de liderança é a total autonomia. Eu confio em você. Eu só te peço uma coisa, seja leal. Que a partir do momento que você não for leal comigo, isso não é só na relação profissional, é com os meus amigos também, com os colegas, as pessoas que eu conheço. Se quebrar essa lealdade, eu não volto atrás, entendeu? Então, eu não perco mais tempo com você. Então, eu dou total autonomia para o meu time. Legal você falar isso, porque quando eu voltei muito agora no tempo, né? Do Pedro falando. A gente começou sozinho, né? Tipo, tudo que eu e a Tabata faz, a gente é meio maluco e aqui eu brinco, que aqui era o cérebro da Tabata e meus bracinhos. Então, tudo que você vê aqui tem a minha mão e o cérebro dela, vamos assim dizer. Porque ela faz isso, aí eu ia lá, fazia ela tendo as ideias. E esse é o nosso segundo estúdio e a gente sempre foi fazendo montando equipe. Só que chegou uma época que não tinha mais equipe, era eu equipe.
Era eu e a Tabata, tinha uma pessoa, depois o Murilo, nosso filho, assumiu, porque ele viu a dificuldade que a gente estava tendo e ele, eu quero aprender. Então, praticamente desde os 14 anos, ele tá... O Mu tá tocando, né, Mu? Ele fica ali, ó. Então já tem bastante episódio que ele tá. Hoje tem o Melo que entrou na equipe também. Tem o Júnior que faz os cortes. A equipe vai aumentando. Só que eu me vi, você falando no começo, eu fazia tudo. E hoje eu tô com vontade cada vez maior de delegar. Eu explico, delego, porque eu não quero mais ter ser autoritário de querer do meu jeito. Eu preciso que pessoas me tragam inovação. Sim. Me traz novidade. Faz diferente do que o meu cérebro tá acostumado a ver. E quando você fala que você tem o squad e você dá essa liberdade, é onde eu quero chegar. Porque não é prepotência da minha parte, é onde eu quero chegar. Eu quero chegar a ponto de aqui sentar, fazer a entrevista e acabou. E pensar na outra entrevista e pensar em outros negócios. Então, esse é um ponto que o Danilo quer chegar. Como você também falou que quer chegar até a presidência. Então, assim, aí são os objetivos. E essa dos 4, você me deu uma luz, porque eu tava acho que com mais de 4. Então eu vou diminuir, porque pode ser que eu esteja atropelando. Como é que você prioriza a ordem de 4 apenas? Agora, Como eu priorizo? me dá um MBA aí, por Tá, gentileza. é assim, lá a gente tem... nós usamos uma plataforma que se chama Axio, né? O Will alimenta ela todo final do mês, todo começo de mês. Então, nós estamos em outubro, hoje é 29 de outubro, né? Então, quando for dia 1º, o Will tem que alimentar tudo aquilo que nós prospectamos ao longo do mês de outubro. Então, aí tem um Power BI, né? E aí ele já monitora. Se eu bati a meta, ele coloca um farol verde. Se eu não bati a meta, ele já coloca um farol vermelho. E aí eu sento com o meu time e aí eu falo, eu entendo a causa raiz, se a gente não bateu a meta. E aí a gente já precisa preparar um plano para o próximo mês. A gente está super bem, né, Will? Outubro a gente já bateu a meta. Então... Parabéns! então, assim, como que a gente faz isso, Tabata? Isso está vinculado aos pilares estratégicos da companhia. Então, isso desdobra, né? Desde o conselho... vai desdobrando até os níveis de diretoria. Cada diretoria tem a sua respectiva área. Cada respectiva área, ela tem os seus 4 indicadores, que junto com a governança corporativa e o time de gestão, vocês validam essa meta junto com o acionista. E a partir daí, a gente tem que correr atrás. Correr é uma forma mais informal de falar. É correr para bater esses indicadores que compõem essa meta. Então, eu tenho 4 indicadores. Um dos indicadores é o aumento do número de inscritos da nossa plataforma de educação. Então, hoje nós temos 130 mil alunos. Eu tenho outros indicadores que para não abrir aqui, porque talvez tenha algum concorrente nos assistindo, né? Já que vocês são grandes, né? Vocês deixaram de ser pequenos. Tá vendo? Então, assim... Pega essa aí. Então, eu tenho essas 4 metas, esses 4 indicadores, e aí eu tenho que cumpri-los. Ao final do ano, é feita uma auditoria disso, e aí nós temos o bônus disso. O bom é que como os episódios ficam no YouTube ad eterno, né? Assim, quando a gente não tinha tanta escrita, a gente fala assim agora. Quando a gente era pequeno, né? Tira né? O puxão de orelha foi bom. Mas... O Will, ele não vai embora. Ou ele vai dar uma aula depois pra mim. Aí, quando for dia 28 e 29 de novembro, você volta pra cá, Will, só pra gente fechar aqui, pra saber se eu atingir as metas. Uma pergunta nada a ver, mas eu fiquei curioso e acho que a curiosidade é minha. Essa plataforma, ela é aberta para qualquer pessoa? Qualquer pessoa Quais são pode os critérios adquirir? Quais são os pra entrar critérios? nela? Paga e ela pode usar? Como só... Legal. Pincela. Eu acho muito importante vocês perguntarem isso. Se eu virar a cadeira, tá tudo bem aqui? Tá tudo ok? Tá tudo ok? Você Tudo quer ok. coisa, você corrige aí, diretor. Tá. O que acontece? Lá no início, nós pensamos em monetizar essa plataforma. Só que pensa o seguinte. Hoje, as grandes redes de farmácia, elas faturam em média 600, 700 mil reais. Elas representam 12 mil unidades de farmácia dos 100 mil. Tá. Né? Então, ou seja, é um mercado extremamente verticalizado. Das 100 mil, 12 mil fatura 50% do mercado. Estão entendendo? Uhum.
As outras são o associativismo, que vem crescendo cada vez mais. E aí tem mais de 40 mil farmácias, que é o João da esquina, que é o Pedrinho do bairro. E esses caras, na média, são os caras que mais precisam de gestão, porque eles faturam pouco. E ele, talvez, como ele bate o escanteio e sai correndo para cabecear, né? Ele é o equipe também, assim como nós já fomos. fiz muito isso. Né? E o faturamento dele costuma ser de 50, 60 mil reais. Então, se eu cobro por isso, primeiro, o meu core é produzir medicamentos, não é produzir educação. Né? Então, assim, o meu foco nós somos uma indústria de medicamentos, não somos uma indústria de conteúdos. De conteúdos. Então, o conteúdo é uma prestação de serviço que a gente faz para esses donos de farmácia. Para complementar a resposta, hoje a plataforma ela é aberta. Então, se você quiser acessar www.academianc.com.br ou baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, você pode baixar o aplicativo e ter acesso aos conteúdos. Quando você vai fazer o seu cadastro, tem em torno de 20 cargos diferentes, que é o que atua no nosso mercado farmacêutico. Nós temos uma concentração maior muito no farmacêutico, Tá. Principalmente nas regiões de São Paulo e sul do país. Bom, posto isto, a gente, em tese, qualquer pessoa pode entrar. No entanto, nem todo mundo pode assistir a mesma coisa. Legal. Tá? Por quê? Igual nós estávamos falando aqui em off. Eu não posso propagar medicamentos tarjados. Lembra que o nosso mercado é altamente regulamentado. Então, eu posso propagar os produtos que são denominados OTC. Eu posso propagar. Só que os produtos tarjados, eles precisam ficar dentro da mesma plataforma, só que ao ele se cadastrar, ele tem que se cadastrar como profissional da área da saúde. Eu coleto, se ele for farmacêutico, o CRF dele, né, que é o número do CRF dele da carteira. E eu também, se ele for médico, o CRM, mas o nosso core é quem trabalha no varejo farmacêutico. A partir dali, ele tem que dar um opt-in seguindo o guide que o nosso jurídico escreveu, que ele se autodeclara profissional da área da saúde, etc, etc, etc. E aí ele tem acesso a outros conteúdos exclusivos, que aí são conteúdos de produtos tarjados. Desta forma, eu sigo a lei que preconiza no Brasil em relação à divulgação ou conscientização ou educação de produtos. Como se fosse uma área de membros, que para ele entrar nessa área de membros, ele tem que ser ele tem que ser da profissão para ele poder ter o acesso. Para fazer o unlock desse conteúdo. É muito legal para você ver como que uma empresa grande pensa, né? É impressionante. Você educa a ponta e faz a indústria faturar mais. É isso. Porque você está educando para como ela faz para a indústria produzir e faturar mais. Então, assim, é muito inteligente da parte de você não precisa ganhar dinheiro aqui na educação. Eu estou educando. Eu vou ganhar dinheiro nessa outra ponta. Que às vezes as pessoas se perdem nesse balanço. E aí mostra que a indústria não se perde. Também é o tamanho da indústria, né? Mas ela não se perde nessa questão. Só que ela está educando. Qual que é o termômetro de vocês para esses conteúdos que vocês fornecem ali para capacitar o mercado? Primeiro ponto, tá? É uma excelente pergunta essa. Não é qualquer um que fala dentro da Academia NC. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos uma curadoria extremamente rigorosa. Extremamente rigorosa. Então, a partir disso, nós convidamos as pessoas e essas pessoas vêm até nós e nós gravamos os conteúdos. Então, eu acho que quando eu não coloco qualquer pessoa para falar e sim uma autoridade no assunto, isso gera mais valor. Agora, tem uma pergunta interessante que eu já vou adiantar aqui. Como eu mensuro isso? Se está tendo retorno ou não? Nós temos a área de produtividade e efetividade, né? Então, que monitora isso. Então, se eu fiz... que eu não posso falar o nome do produto aqui. Mas nós fizemos um evento de um determinado produto que o consumidor final ele estava na dúvida porque mudou a embalagem.
Né? Vocês já tiveram isso já? A mãe de vocês ou o pai? Sim. Nova embalagem. Não é mais a mesma coisa. Já Mudou viram a isso? fórmula. Mudou a fórmula. Não é mais. Não, nem mudou a fórmula, mas só está escrito nova embalagem. Ele fala, então gerou essa dúvida. Então, o que a gente faz? Nós levamos farmacêuticos para lá, conscientizamos esses farmacêuticos até lá, porque lembra quando ele tem mais quando ele tem a educação, ele atende melhor a ponta. E nós vimos com o time de produtividade e efetividade que o ponteiro que era 10 foi para 1.000. Entendeu? Então, essa é uma forma da gente calcular o ROI disso, né? O retorno sobre o investido. Muito bom isso aí. Porque... E só um ponto, posso acrescentar? Lógico. Mais uma contribuição. Dado que o nosso foco é produzir medicamentos, hoje, se eu montar uma plataforma, eu tenho a plataforma, se eu começar a cobrar essa plataforma, vamos lá, pessoal, eu tenho 3 pessoas diretas no time e 15 no total. Você acha mesmo que eu vou faturar 300 milhões de reais? Hoje, as grandes empresas, que eu também não vou citar nome, que são empresas de educação que faturam 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões, os caras têm 300 pessoas no time, 400 pessoas no time. Eu conheço essas pessoas, né? Tenho a oportunidade de em alguns momentos estar com eles e conhecer o time de vendas deles. Então, a gente não quer ser o cara que nasceu da garagem e está faturando legal, X milhões de reais. Que hoje a maior plataforma de educação, ela não produz educação. Que é a Hotmart. Ela é a maior plataforma de educação. JP. E ela, o que ela tem? Pessoas que produzem lá dentro. Sim. Então, assim, é legal, né? A gente fazer essa comparação. Mas até se tivesse alguma parte para ser ativada e cobrada, poderia ser revertido uma porcentagem em produtos para ele também experimentar como experiência e dar devolutiva para vocês sobre isso, né? Mas é que, vamos lá, o que a gente... Aí são 2 papéis diferentes. E não é o meu caso, tá? Existem áreas específicas dentro das unidades de negócio que atendem os médicos. São 600 mil médicos no país hoje e até 2030 teremos 1 milhão de médicos. Então, existem times dedicados que vão atender o médico e que dão amostra grátis. A partir disso, o médico ele tem o critério para dar amostra grátis, às vezes é um produto de valor agregado alto e etc. Eu falo isso porque a minha esposa é cardiologista, então eu não estou falando de outros médicos, eu estou falando o que eu vivo dentro de casa. Ela cuida bem do seu coração, hein? Ai, 2 aspectos. Já manda um beijo para ela, Pedro. Então, assim, o que acontece? Então, tem a amostra, dependendo do critério do médico, ele estabelece e a partir do momento que você tem adesão ao tratamento, e vale ressaltar que os brasileiros acima de 60 anos de idade, eles são polimedicamentosos, eles tomam 5 comprimidos ou mais por dia, e às vezes ele toma de forma irracional, porque às vezes o comprimido é tudo branquinho, e ele não sabe qual ele toma, ou se ele tomou, ou às vezes ele guarda dentro do banheiro, ou na cozinha, que são áreas úmidas, isso muda a estabilidade do medicamento e nem sempre tem o efeito desejado. Mas voltando no médico, a amostra grátis, e aí, ao ele ter adesão a esse tratamento, essa prescrição que o médico vai fazer, essa receita, vai chegar até a farmácia e ele vai comprar. Principalmente, né, essas 3 doenças que mais acometem a população brasileira, que é diabetes, obesidade e dislipidemia, né? Dislipidemia que tem problema de colesterol, né? Então, o que acontece? Diabetes, hipertensão, que é pressão alta, e dislipidemia. A obesidade vem crescendo muito, né? Estava fazendo um estudo que nos próximos 40 anos, daqui 40 anos, 52% da população brasileira terá sobrepeso, será obeso, e 22% terá sobrepeso. Vocês conhecem alguém com sobrepeso? Né? Então, essa é uma característica, e eu vi isso num estudo no INSPER, quando eu fiz um dos cursos lá. Posto isso, quando a gente volta para o farmacêutico,
eu não necessariamente eu preciso desenvolver produtos para dar para esse farmacêutico experimentar. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma área de pesquisa e desenvolvimento muito Sim. grande? Então, dentro da própria processo de fabricação, existe o controle de qualidade, existe os testes que são feitos, e aí, a partir dali, e depois do registro, depois de tudo perfeitamente, eu vou lá e capacito esse profissional, né? São coisas distintas. Eu tô viajando nas coisas que você tá falando, porque quando você Mas tá aprendendo. Não, tô aprendendo. então- Não, tô aprendendo e você vai entender minha associação, porque quando você fala sobre amostra grátis, aí já fui eu. Eu, em 2016, aqui na região, me especializei em marketing médico, Ok. onde ninguém conseguia olhar, eu vi uma fatia de mercado, sou filha de médico, então muito mais fácil ainda para entrar, permear nessa área. E de repente me vi trabalhando numa empresa numa clínica médica, onde fui convidada não só para ser gerente de relacionamento, já estava cuidando do marketing, já estava fazendo agenda de cirurgião, mas para falar para você que existia uma desorganização na parte de amostras, porque as visitas eram tantas dos laboratórios que eles não tinham uma forma de escoar e ia muita amostra para o lixo. E eu percebia que aquilo era um erro, porque eram consultas no valor de 150, 200 reais na época, mas um valor popular, e que às vezes a pessoa não tinha o valor para comprar o remédio para o tratamento, que é a realidade em várias áreas do nosso país. Aí vai a Tabata e tem a brilhante ideia de separar as salas por especialidades, dentro colocar o armário, organizar pelo critério de cada especialidade as amostras que eram relevantes para ele. Então, a cada turno de médico, eu já deixava o armário aberto com um relatório ali dos medicamentos relacionados à área, então cardiologia, geriatria, ginecologia, enfim, todas as áreas, para fazer esses medicamentos sair. Porque ou era jogado fora ou não sabia o que acontecia, que sumia esses medicamentos. Então foi uma coisa que eu consegui, né, pela organização, implantar, e todo mundo falava: nossa, aquela clínica é legal. Não só o médico cobra um valor acessível, a gerente de relacionamento, eu era a pessoa que servia o cafezinho, o cappuccino, ajudava nisso e ainda não deixava ninguém sair de lá com a mão abanando sem um tratamento devido. Então, volta para o olhar empático e organizado para fazer com que as coisas se movimentem e transborde para todos, né? Concordo plenamente com você. Parece frase de Instagram isso que eu vou falar, mas você colocou o cliente no centro. E principalmente, né? Vou falar com base na minha esposa. O médico, ele tem uma visão extremamente tecnicista. Ele não tem uma visão de gestão. Hoje está mudando muito a característica dos médicos, porque também existem vários cursos voltados para médicos. Eu tenho vários colegas de alto gabarito que dão cursos para médicos. Até os meninos que vocês falaram recente, eles têm produtos para médicos, né? Inclusive, a minha esposa vai fazer com eles. Inclusive, ela também vai fazer um outro também em novembro, 27 de novembro. Por quê? Porque quando o médico já é bom, ele é muito tecnicista e ele é um excelente médico, ele sempre vai ser lembrado pela sua qualidade. A partir do momento que ele entende de gestão e a gestão não fica só na mão da secretária, que é uma importante pessoa dentro do consultório, ele vai faturar mais. E quando você tem uma persona que é igual a Tabata, que vem e tem essa visão de separar por especialidades e por o armário também de cada um deles, e é teoricamente uma clínica popular, e que ela dava acesso a essa população, com certeza essas pessoas voltavam mais vezes ali. Porque o médico, ele tá preocupado no centro, que é o Technicase, e ele tá preocupado. A gente viu isso muito quando a gente fez marketing médico.
Porém, ele nunca aprende de gestão, principalmente financeira. Então, por que no Brasil tem tantos médicos falidos? Porque ele não tem uma noção de quanto que ele ganha, ele não tem uma... Deixa eu terminar agora, não vai brigar comigo não. Ele falou bastante. Ele não tem a noção de quanto ele ganha, ele não tem uma noção do que entra do dinheiro, porque ele gasta demais, ele faz. Quando agora, aí a gente volta na parte de educação, que tem vários players, vários mercados ensinando, tá mudando esse jogo completamente. Ele tá mudando porque se você pegar grandes médicos da geração do seu pai, que a gente conhece, financeiramente, eles continuam trabalhando. Porque eles não conseguiram fazer uma gestão do dinheiro, eles não conseguiram guardar um dinheiro. E a galera que tá vindo agora tá entendendo que hoje um médico é um dos melhores salários. Se você parar para pensar em salário de profissão de diploma, é um dos que é mais remunerado. Por que eles faziam tanto dinheiro e não conseguiam guardar? Eu ia fazer um adendo, né? O estudo foi que eles são mais desorganizados Sim. e endividados. Porque demanda de muita entrada de dinheiro. Muito crédito e, de repente, se perde nessa questão de o que é faturamento, o que é dinheiro real, o que é lucro e tudo mais. Eu estava conversando com uma pessoa que estava desenvolvendo uma mentoria para médico e que ele viu uma fatia do mercado que era realmente, na faixa etária dos 26 aos 32, 34 anos, era a faixa etária mais endividada da parte médica, porque começou a carreira, tô ganhando dinheiro, fiquei rico, entende? E não era bem assim. Mas não é o caso pra gente discorrer aqui com você, é que a gente vai se empolgando aqui, tá, Pedro? Vai abrindo caixinhas e a gente vai embora. Vamos falar sobre protagonismo do farmacêutico. Na sua visão, qual que é o novo papel desse profissional no cenário atual da saúde? Tá. Essa é uma outra pergunta muito interessante, porque a população brasileira, ela acredita que o farmacêutico, ele só é aquele profissional da área da saúde que vende medicamentos, que olha para trás, pega o medicamento e dá na mão dele. Isso avançou absurdamente. Hoje o farmacêutico ele pode atuar em mais de 135 especialidades. Obviamente que desses 400 mil, e eu me incluo neles, a porta de entrada é a farmácia, é a drogaria. É a porta. Claro. O mercado está sedento. Eu preciso trabalhar. Então, eu vou para a drogaria. A partir desse momento, eu começo vamos falar de novo. Eu tenho aderência aos valores dessa empresa? Eu tenho, porque às vezes você trabalha até pagar a conta. Depois que você montou o seu pé de meia, aí você vai falar, agora eu vou pensar em sonhar, né? Você estava sobrevivendo até aquele momento. E aí você começa a falar, não, eu acho que tem uma oportunidade aqui. Eu acho que tem uma oportunidade aqui. Eu acho que tem uma oportunidade aqui. Então, ao mesmo tempo, isso fez com que, para reter esses profissionais da área da saúde, que também tinham essas ambições, e ter ambições faz parte do jogo, eles começaram a criar planos de carreira para esses farmacêuticos. Então, eu lembro, gente, não tenho vergonha nenhuma de falar, minha carteira foi assinada uma vez só. E naquela época, em 2009, janeiro de 2010, o piso do farmacêutico era R$ 1.600, entendeu? R$ 1.600, né? Então, e era um bom piso para a época, Para época. E aí... Sabe quanto é hoje? Desculpa. Isso varia de estado para estado, para tá? estado? Mas hoje chega a 4, 5, dependendo do estado, talvez um pouquinho mais. Eu tô boa da área de Você farmacêutico. Tá bom, então. Ela toma a MS. Aqui o selinho de qualidade. Então, o que acontece? Esse protagonismo do farmacêutico vem crescendo ao longo da profissão. Vale ressaltar que lá no passado, o farmacêutico era visto como médico, né? Recorria-se ao farmacêutico, não ao médico. Porque o farmacêutico, às vezes, dependendo da região, era somente ele. Não tinha o médico. Tinha o farmacêutico lá do bairro, que o seu avô esperava ele voltar do almoço para tomar injeção com ele, para ele
preparar o produto, para ele pegar o produto, porque era uma relação de confiança muito grande. Ia lá aferir a pressão, ia fazer... Era tudo no farmacêutico. Era o Eu farmacêutico. lembro disso. É o que mudou, né? Porque parece que perdeu um pouco a importância. Não perdeu a importância, mas este olhar de tipo, eu vou ao farmacêutico não... Então, aí, como toda profissão, existem altos e baixos. Teve esse período que o farmacêutico era altamente protagonista. Posteriormente, nós tivemos uma lacuna ali que o farmacêutico ele perdeu um pouco, na minha pessoa física, eu falando isso, não estou falando isso como MS, estou falando isso como profissional farmacêutico. Nós perdemos um pouco do nosso valor, né? E aí, desde 2013, fruto de muito trabalho do Conselho Federal de Farmácia, foi feita uma resolução, que é a Resolução 585 do Conselho Federal de Farmácia de 2013 e a 586, que dá ao farmacêutico o ato dele fazer farmácia clínica e ele ter o seu consultório farmacêutico e também prescrever produtos. Só que os produtos, os MIPs, os produtos isentos de prescrição, ou OTC, aqueles que ficam para fora da farmácia. Então, o protagonismo dele começou ali. Hoje tem várias farmácias no país, principalmente as grandes redes, que você chega, tem o consultório farmacêutico lá. Ele não só afere tua pressão, mas ele aplica vacina, ele aplica a injeção, que já fazia no passado. Eu mesmo, pessoal, vacina da gripe. Eu estava longe de casa, eu falei, lembra? Teve algum recente aí, um episódio de gripe. Eu fui até uma farmácia, o programa dele já está linkado com o SUS, e aí eu fui lá, paguei acho que R$70, R$80 na vacina, que por sinal é mais barato do que em alguns outros lugares, com a mesma qualidade, a farmacêutica aplicou, falou, senhor Pedro, eu já vou colocar aqui no sistema SUS e acabou, estou vacinado. Então, ampliou o leque. E aí, 135 especialidades, acho que são poucas profissões que têm esse protagonismo. E eu acho que tem uma coisa, assim, para eu não ficar falando muito, qual farmácia fechou na pandemia? Nenhuma. Talvez a dos shoppings. Sim. Talvez alguma que estava num outro... Num centro de muita num movimentação. centro de muita movimentação. Que vivia do fluxo, né? Não vivia do bairro, vivia do fluxo. Exato. Né? Pelo contrário, a gente até tem um olhar aqui na nossa cidade que está ampliando a rede de farmácia. Depois isso é uma conversa em off. Isso aí a gente deixa em off, eu mas está pergunto, ampliando. eu tenho uma pergunta em off. Deixa para os E bastidores. aí, o que aconteceu? O farmacêutico ganhou mais protagonismo ainda na pandemia. Por quê? Enquanto tudo estava fechado, as farmácias ficaram abertas, atendendo a população brasileira. Inclusive hoje, pós-pandemia, a primeira porta de entrada do paciente é na farmácia. Porque às vezes o hospital está lotado, às vezes a fila de espera é muito alta, e aí você vai na farmácia e esse profissional, ele, teoricamente, ele tem que estar apto a te atender na plenitude. Não, eu tenho um amigo que tem farmácia, né? E farmácia de bairro. E eu lembro até hoje, há muito tempo, é que eu sou novo, né? Cara, ligava pra ele, tô com tal coisa, não sei o que. Dele, peraí. Ele, toma tal coisa, não sei o que. Aí ia lá buscar. Por quê? É o que as pessoas... Sei lá o que tá acontecendo nesse mundo maluco. Mas vocês estudaram pra isso? Tô falando você porque você fez. Mas estudaram pra isso. Então, assim, é totalmente capacitado até um limite de fazer alguma coisa. E eu acho que as pessoas esquecem disso. E quando você volta a falar que a porta de entrada do paciente primeiro é numa farmácia, claro, porque ele tá com dor de cabeça, antes dele ir direto no médico, ele vai no farmacêutico. Pra saber o que ele pode tomar pra melhorar. E vamos relembrar que na época da pandemia, a farmácia era o nosso shopping, né? Porque tinha a quantidade de pessoas que podia entrar na farmácia e você ficava na gôndola quase lendo até os rótulos, assim, pra poder passar o tempo e fingir que você estava fazendo alguma outra coisa. Você ia em 4 farmácias no mesmo dia. Você pegava desodorante em uma, pegava shampoo na outra, né? Pra você poder passear.
Eu adoro farmácia. Eu todo final de semana, eu tenho 2 filhos, todo final de semana eu tô na farmácia. E eu gosto de estar lá porque eu quero ver como o farmacêutico vai me atender, como o atendente vai me atender, se os meus produtos estão posicionados de forma correta. Mas você não vai sempre na mesma, você passeia. Eu passeio, mas eu tenho preferência por uma. Ah, tá. Por quê? Vocês não me perguntaram por quê. Por quê? Porque eu chego lá, eu tenho estacionamento, a loja é bem iluminada, eu chego, eles já me chamam de "Oi, seu Pedro, tudo bem?" É senhor, porque eu me considero um tiozão. Tá? Nada, tá novo pra caramba. Não, é um menino porque o coração tá sendo muito bem cuidado. Então eu tomo uns puxões de orelha. É normal, O né? marido que não só toma, só né? muda o endereço, né? Só muda o endereço. E aí, E ela então... nem mexe, Então, assim, por quê? Tem estacionamento, porque a loja é bem iluminada, porque eu sou bem tratado, porque eu encontro todos os produtos que eu quero ali. A farmácia, ela tá virando one-stop shop, né? O one-stop care. Eu vou na farmácia e encontro tudo ali. Então, por isso que você vê que quando você vai em algumas farmácias, você tem todos os produtos, e quando você vai em outras, do receituário médico, o cara, ao invés de ter os 5, ele tem 3. Aí você fala, putz, eu não vou esperar. Você prefere ir na outra e comprar. Mesmo que se for para pagar um pouquinho mais caro. Eu adoro quando eu vou nas farmácias e eles mudam as gôndolas, justamente para você ficar um pouco perdido, permanecer mais tempo e pedir ajuda para alguém, porque onde você foi da última vez, no mês passado, não está no mesmo lugar. Só que são poucas que fazem isso. Isso é igual uma plataforma de educação. Você encontra os pontos de calor dentro de uma farmácia, né? Pensa comigo, uma Netflix, por que ela troca tanto a Ia falar isso agora. thumb do... Vou falar thumb por causa do YouTube, tanto a capa, né, do filme. Sim. Porque às vezes você passou por lá, você viu aquele filme e não te chamou a atenção. De repente, ele é o mesmo filme e ele tá com outra roupagem, onde você olha e te chama a atenção. Vou E falar. pra mim aparece uma coisa, pra você outra, pra você outra. E vou falar, porque Eu que a queria gente tanto ter uma faz... equipe pra me fazer isso no YouTube. A gente já faz um pouco isso no próprio YouTube. Subtítulo, thumb... O certo, uma aulinha rápida de YouTube. O certo seria quando você vê que o episódio ou aquele vídeo que você colocou parou de tracionar, você vê que ele não tá tendo uma tração já há 2, 3, 4, 5 dias, você trocar o título, aí depois, se não, você troca a thumb. Só que assim, O subtítulo é uma equipe demanda. pra fazer isso. O MrBeast faz isso. faz isso. Sim, é mas um dos também- caras que mais faturou no YouTube. Aliás, é o cara que É mais o cara, faturou no é o YouTube. maior. E ele troca ali. Quantas vezes eu e o Murilo vamos assistir porque a gente adora. Ah, esse a gente não assistiu ainda. Aí, pela barrinha vermelha, você descobre que você assistiu. Porque ele trocou a thumb. O Danilo, ele fica louco comigo. Às vezes eu faço aprovação de algumas thumbs, não passa um mês. Eu faço um mês, eu falo pra ele, não tá legal esse título, porque eu sei que devido ao Google Trends é um hype de algum momento e a gente precisaria tá trocando isso pra voltar a ativar. O Danilo fez isso em um vídeo, deu mais de 8 mil visualizações, isso que era um vídeo que não estava mais Não performando. tava mais performando. Por quê? Só fez aquela troca básica. Então, às vezes, você que tem farmácia aí, fica Troca a atento. thumb, brincadeira. Não é pra trocar a equipe farmacêutica, não é pra trocar o local, mas dá uma mexida na sua loja aí, porque às vezes, da maneira que você arrumou, não é a maneira devida para você impulsionar as suas vendas. Nosso tempo tá chegando ao fim, é aquele momento que a gente fica assim, não é possível. Posso presentear? Pode. Dá remédio da MS pra ele. Ó, isso é um sanitizante da Linderme, que é um dos nossos apoiadores. Obrigado. Tá? Que é pra pode nas mãos, higienizar as mãos. Tá, Limpar é o maravilhoso óculos. pra limpar celular, limpar Comprem computador. Linderme. Comprem Linderme. Olha lá. Vou passar aqui já, ó. Você vai gostar do aroma e ele não é grudento. Não é pegajoso. Não. Não. Muito bom. Obrigado. Imagina. Pra gente fechar, eu queria um fechamento mais inspiracional. Eu queria que você deixasse um conselho para os profissionais que querem construir uma carreira sólida na indústria farmacêutica. Eu recebo mais de 100 mensagens no LinkedIn todos os dias, as pessoas perguntando de como entrar na indústria farmacêutica e na MS. Vou dar algumas dicas. E as pessoas não sabem. Inclusive, antes de vir aqui, eu estava gravando coisas para essa plataforma.
Para você entrar na EMS ou no Grupo NC, você tem que acessar a plataforma Easy RH EMS. Ou se você quiser entrar no Grupo NC, é Easy RH Grupo NC. Bom, fiz o meu pitch aqui. Agora, se você, já que é um texto inspiracional, você tem que se dedicar muito aos estudos, você tem que entender que você tem que aprender sobre o mercado que você quer atuar, você tem que ter o sonho grande, né? E você tem que entender se isso está linkado ao teu propósito de vida, né? O meu propósito, ele é muito claro, que é ajudar as pessoas através da educação e cuidar da saúde das pessoas, né? Um braço eu tenho de educação, o outro braço eu tenho de cuidar da saúde das pessoas. Você imagina que a gente produz 90 milhões de caixinhas por mês. Caixinhas, não são comprimidos. Então, e com ampliação de fábrica para atender a população brasileira. Então, cuidar da saúde, não é só a minha esposa que cuida do meu coração, mas a MS, ela tem a responsabilidade de cuidar da saúde dos brasileiros. Sensacional, Pedro. Quero agradecer imensamente você ter vindo, se deslocado, ter conseguido uma agenda aí para estar aqui com a gente, né? Para as pessoas entenderem um pouco o que é permear o mercado farmacêutico. Obviamente, a gente não está aqui para falar de forma técnica com relação a números, expansão, mas é criar uma proximidade mesmo dos nossos ouvintes, das pessoas que nos acompanham, para entender um pouco da dinâmica e do coração do Pedro, que está à frente da diretoria da EMS, que fala com tanta propriedade e carinho a respeito do papel que desempenha. Muito obrigada por isso. Muito sensacional poder receber pessoas tão gabaritadas, né? E a gente, quando a gente era pequeno... Vai dormir com esse barulho. Vai. Hoje ele não dorme, No final de semana ele vai ficar, o Pedro tá aqui comigo. Eu vou sonhar com o Pedro no bom sentido. Ele vai chegar e falar assim, não é pequeno. Brincadeira. Mas isso enche que eu falo. Quando você falou do propósito seu, eu e a Tabata, a gente começou isso como um hobby, o podcast, para conversar. E isso cada vez foi mudando. E o nosso propósito é ajudar quem tá do lado de lá. E sempre foi ajudar empresários, ajudar microempreendedores, porque as pessoas que sentam aqui sempre tem um perrengue, alguma coisa para passar para lá. Só que isso tá crescendo tanto nesse modo que a gente tá conversando com pessoas que a gente tá englobando tudo. Então, assim, esse episódio, ele pode valer desde a pessoa que é empreendedora, desde a pessoa que quer saber mais, para um farmacêutico, para alguém que quer entender sobre essa área. Ou ao consumidor final mesmo. Exato, onde eu ia chegar ao consumidor final e entender o que tem por trás de uma grande indústria. Entendeu? O que o Pedro faz ali para que chegue esse medicamento na sua casa, para que você entenda como que isso chegou, entendeu? Como educar as pessoas. Então, quanto mais eu gravo, quanto mais pessoas passam aqui, mais eu tenho a certeza do que eu tô fazendo a coisa certa. Eu tenho certeza disso. Vocês não são pequenos, vocês são gigantes, é só o começo, o episódio 253, tenho certeza que vai passar dos 1000. Dá certeza. E vocês vão faturar muito mais do que vocês faturam hoje. Eu desejo isso para vocês e que a gente possa celebrar isso. Vamos de celebrar. Uma forma muito, muito, muito bacana. E lembre-se sempre de Deus. Se cuidem. E pense sempre em tratar as pessoas bem, assim como vocês me trataram o Will. É isso. Tá? Servir. E 2 coisas. Vocês estão convidados para ir na MS. Tá? Iremos. Lógico. A gente viu, Will, já vê a data aí, tá? Vocês estão convidados para esse ano ainda, Ótimo, tá? Esse negócio do ano que vem é que nem minha mãe na volta. Na volta a gente compra, né? Nunca compra. A mala tá pronta. Esse ano. E para finalizar, agradecer a FEFA pela indicação.
Sem ela, talvez a nossa conexão ia ser um pouco mais demorada. Uhum. Mas é isso. Quando você cria uma plataforma de pessoas do bem ou uma corrente do bem, as coisas acontecem na nossa vida. A história da Fefa, rapidinho, é muito legal. Eu tenho uma mania de olhar as pessoas que a Tabata segue no Instagram e que ela interage. Eu vou lá no Instagram e mando um direct pra convidar pra vir pro podcast pra Tabata ficar feliz. Um excelente marido. E aí eu mandei pra Fefa. E a gente conversando, só que a Fefa deu uma virada de chave, começou a não ter agenda. Ela, pô, pra Atibaia eu tô sem agenda, mas vamos marcar. E ficou nesse vamos marcar. Acabou. Acontece da gente estar na Expo. Expo Empreendedor. Sim. Com o acordo podcast lá. Quem tá lá e vem dar entrevista pra gente? A Fefa. Aí ela começa a rir, né? Porque eu falo com ela, ela falou, não. E aí ela agora tá pra vir aqui, porque ela conseguiu acertar a agenda e te indicou, obrigado, Fefa. Mas é uma história legal, porque a gente vai plantando. E uma hora você colhe, né? Então é aquela questão, não desista dos seus sonhos. Você que tem um podcast, você quer entrevistar uma pessoa, continua sonhando. Continua indo lá devagar, não vai ficar enchendo o saco da pessoa, porque senão ela te bloqueia. Mas faça, porque se você propagar isso pro universo, conexões... O universo devolve. Faz e devolve. Devolve. Fefa, obrigada. Um beijo. Tô te aguardando aqui pra gente fazer 1h e pouco de podcast com toda a polpa que você merece, Já viu? falei pra ela, a gente vai fazer ao vivo. É polpa. Polpa do quê, né? Polpa de fruta. Por isso que é o Pepapom, é pompa. Obrigada mais uma vez, Pedro. Bom, vamos estar juntos mais vezes. Agora seu pitch, vai. Você que ficou até aqui, não esqueça, por gentileza, de já curtir este episódio, tá bom? Fala a cidade que você está nos acompanhando, porque é importante. Isso é um termômetro legal, não só para dar aquele engajamento e distribuir o nosso conteúdo, mas para a gente saber de onde você está nos acompanhando. Outro dia o Danilo viu gente de Portugal. Angola teve agora. de Angola também. Então vale a pena. Coloca aí nos comentários. Não esquece de me seguir no Instagram, @tasantarosa. Siga também o Instagram do O Acordo Podcast. Muito conteúdo bom no ar, vídeos diários. O Acordo em Minutos está com tudo. Tem um Acordo Saúde também a cada 15 dias. Os nossos vlogs quinzenais. Viramos um canal para atingir todos os gostos. Então vale a pena você estar conosco e nos prestigiar. E você, meu bem? Eu tô lá no @ da Contesini, mas onde tem conteúdo mesmo é no @ do Acordo Podcast. Ó, durante esse episódio passou um QR Code aqui, em algum lugar do Santos Digital Week. Que tá para acontecer. Que tá pra acontecer, e vai acontecer. E o Acordo Podcast estará lá fazendo acontecer. Então, quando a gente era pequeno, a gente não participava de grandes eventos. Mas agora que a gente é grande, a gente participa de grandes eventos. Então, se você ainda não adquiriu... Gente, tem ingresso gratuito, tá acabando, tá? Corre então, que essa semana. Aí tem os ingressos pra você ter acesso às melhores palestras. Aí tem o Gold, tem tudo. Então, faz aqui, no QR Code tá aqui. Entra, não perde. É o maior evento de tecnologia, inovação e negócios da Baixada Santista. É isso. Rimou, é isso? É isso, meu amor. Fechou, então? Fechou. Obrigada mais uma vez, Pedro. Obrigada a você. Will, obrigado. Mu, te amo, obrigado. Obrigado. Will, obrigado. Dan sou eu, ele é o Mu. Ele é o Mu, Dan. Tá bom? Tá bom. Então, gente, até beijo, a próxima. Até a próxima. Até mais. Right.